Oi, pessoal. Aqui é Maria Tereza Capra, sou presidente do Partido dos Trabalhadores de São Miguel do Oeste e falo aqui como cidadã migueloestina também. Uma vergonha o que aconteceu, o que São Miguel do Oeste está passando nesse momento, sendo reconhecida nacionalmente como o lugar onde manifestantes que não se conformam com o resultado das eleições do dia 30 de outubro, porque perderam a eleição, se reúnem em frente a um quartel do Exército, 14º RCMEC, trancam uma via federal, a BR-163, depois de uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, desrespeitando a lei totalmente, para mostrar, se manifestar contrários a um resultado democraticamente feito pelo povo brasileiro, que é a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é um absurdo, mas não termina por aí. Além de tudo, esses manifestantes ainda fizeram uma saudação nazista. Erguer a mão naquela posição, isso é repetir um dos momentos mais dramáticos, eu diria o maior drama que a população mundial viveu, que foi o nazismo. Milhões de judeus, milhões de pessoas foram mortas em nome de uma melhoria da raça. E Santa Catarina é o berço das células neonazistas neste país. São Miguel do Oeste acabou de ser identificado uma célula neonazista. E agora as pessoas vestindo as cores da nossa bandeira, verde e amarelo, se manifestando na frente de um quartel do Exército, nas barbas das autoridades. E ainda fazem, trancando uma rodovia federal, ainda fazem uma saudação nazista. Caco! Gordo! O que aconteceu com a Maria Tereza foi um crime. O que aconteceu em frente ao 14º RCMEC, ao quartel aqui de São Miguel do Oeste, no dia 2 de novembro de 2022, foi um crime. Todas as perseguições que motivaram a Maria a sair da cidade por mais de 120 dias e motivaram outras perseguições de pessoas aliadas também a Maria, isso tudo se constitui num grande crime. Logo após as eleições, aconteceu aqui em São Miguel os atos golpistas que aconteceram no Treve, na frente do quartel, e ocorreu um dos atos no dia 2 de novembro, nesse ato em que aconteceu aquele gesto, Eles dizem que o gesto é comum na cidade, mas eles não dizem comum aonde, se é na igreja, se é na saudação à bandeira, não há esse consenso nem mesmo entre eles. O gesto que foi feito durante uma oração, uns dizem que era para rezar, outros que era para cantar o hino nacional, em qualquer situação, o gesto que foi feito, olhado só sob o ponto de vista estético do braço estendido, ele remete à estética nazista de um sinal clássico, e se mostrar aquelas fotos para qualquer pessoa do mundo civilizado, vai entender como um gesto nazista. Quando apareceram as imagens daquele gesto, que ou seja, as fotos e os vídeos,
que continham aquele gesto das pessoas cantando o hino nacional com a mão direita estendida, né, levantada um pouco acima do ombro, virada para baixo, o senso comum viu aquela imagem e associou com a saudação nazista. Pode até ser que as pessoas que lá estiveram, né, erguendo o braço, não quiseram fazer, né, uma apologia ao nazismo, mas foram irresponsáveis na medida que esse é um daqueles gestos que de forma alguma, em momento algum, por nenhuma justificativa se repete. Jamais se estende o braço direito acima da cabeça, numa posição semelhante ao Sieg Heil. Porque isso demonstra reverenciar um dos momentos mais dramáticos, mais cruéis da história da humanidade. Eu assisti aquilo tudo que aconteceu, acompanhei a defesa que ela fez, a sua própria defesa, a defesa do Dr. Sérgio Graziano, e uma das coisas que ele mencionou na defesa foi justamente um projeto, uma proposta, uma indicação de um parlamentar, de um vereador daqui, pedindo para que os veículos de comunicação divulgassem que o gesto é um gesto comum na cidade. E o argumento que ele trouxe é justamente o de que, se é um gesto comum, por que os veículos de imprensa daqui teriam que divulgá-lo, se é um gesto comum? Quer dizer, a população precisa ser lembrada de que é um gesto comum. Teve uma situação inusitada também, que durante a execução do hino nacional, a execução do hino do município, no início, na abertura da sessão na Câmara, no dia 3, os vereadores convocaram a plateia para todos colocarem a mão no ombro do colega para cantar o hino. Então, assim, situações de fato que foram extremamente inusuais, né, e agressivas também, né, numa tentativa de realmente me colocar como a única causadora, né, da vergonha que São Miguel estava passando, né? Então eles atribuíram a mim essa responsabilidade, e em momento algum criticaram as pessoas que estavam lá na frente do quartel pedindo intervenção militar, até porque eles mesmos estavam lá, os vereadores também estavam, também fizeram um gesto. Indignado com a decisão da Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, que cassou a vereadora Maria Tereza Capra por haver denunciado que bandidos que não aceitavam os resultados das urnas das últimas eleições estavam fazendo gestos nazistas na frente de um batalhão do Exército. Que nesse momento que é histórico para a política do município de São Miguel do Oeste, eu, que há quase 90 dias tenho estado fora da cidade, e que talvez algumas pessoas possam fazer de conta que não saibam, mas muitas sabem, muitas acompanharam, muitas presenciaram nas redes sociais, muitas presenciaram nos grupos de bolsonaristas, eu vou dizer assim, conversando entre si, ameaçando, na própria rede social da Câmara de Vereadores, dizendo que não bastava a cassação, tinha que ter eliminação da vereadora Maria Tereza. Vereadores, infelizmente, que presenciaram aqui nesta mesma casa, no dia 3 de novembro, chamando a mim de lixo, fora Capra. As pessoas aqui se sentem realmente coagidas a se manifestar contra o episódio, tem vergonha ou tem ligações fortes que impedem de falar qualquer coisa. Chegou ao meu conhecimento de que funcionários foram obrigados a estar lá no trevo porque a presença da tarde ao trabalho seria confirmada lá no trevo pelo empregador, né? Nesse fechamento de trevo, houve uma ideia de colocar os funcionários no trevo, para fazer volume, para
para colocar. Eles organizaram um lockdown na terça e quem iria para o trevo eram os funcionários. Isso também é outra prática nazista, né? Aconteceu isso na Alemanha também, né? Inclusive, as pessoas pediam para que os comerciantes, enfim, que declarassem voto ao presidente Lula ou que eram da esquerda, colocassem uma estrela na porta dos seus estabelecimentos, né? Ou algo vermelho. E isso, na história, a gente sabe o que significa. São Miguel, depois do primeiro turno, vivenciou situações que são características do nazismo, da prática nazista, como, por exemplo, as listas de boicote, marcar os judeus com a estrela, né, identificar os judeus. Aqui eles identificavam os petistas ou as pessoas que não votaram no Bolsonaro. O dia 2, o que aconteceu em frente ao 14º RCMEC, ao exército, né, de São Miguel do Oeste, começou já no primeiro turno, com essa história das listas. Então, no dia 2 de novembro, nós estávamos em casa, né, a princípio a gente considerou que seria apenas mais um feriado, e nós ficamos sabendo do ato que estava acontecendo em frente ao quartel. A gente tinha noção que esses atos aconteceriam em todo o Brasil, mas da forma como ele estava sendo feito aqui no município, a gente ficou sabendo por meio das pessoas que estavam no ato e que publicaram nas suas redes sociais virtuais, através de vídeos, e também por conta da mídia tradicional, né, muito alinhada à direita conservadora. Então foi ali que a gente viu as primeiras fotos, né, e teve as primeiras informações. A partir disso, lideranças de várias partes do Brasil começaram a fazer postagens dizendo que estava acontecendo um ato nazista na cidade de São Miguel do Oeste. Eu estava em casa no dia 2 de novembro de 2022, eu e meus filhos, o Arthur e a Ana Luísa, e de repente eu olho o WhatsApp, era perto do meio-dia, e alguém me envia um vídeo de pessoas cantando o hino nacional com o braço estendido, braço direito estendido, naquela saudação nazista, né, o Sieg Heil, e eu verifico que é em São Miguel do Oeste, na minha cidade. E eu vejo aquilo estarrecida, e não acredito no que eu estou vendo, né? Não, de fato, não, isso não pode ser verdade. E eu imediatamente, quando vi aquilo, vejo uma outra mensagem de um colega advogado, se referindo a esse vídeo também, indignado. E ele me disse, olha, está nas redes bombando. E a população que lá estava, as pessoas que lá estavam, trancaram a rodovia 282. As pessoas ficaram todas aqui trancando. Os caminhoneiros organizaram inicialmente a manifestação e eles se organizaram para trancar. Desde aqui, onde ficavam caminhões estacionados, até lá no quartel, né? Acabamos fazendo a nota em nome do Partido dos Trabalhadores, uma nota de repúdio, e eu gravei um vídeo. Eu lembro até de como foi a mãe quando ela estava gravando o vídeo. Eu estava sentada aqui no sofá, vendo filme, e ela ali na mesa, e começou a gravar o vídeo dela. E eu lembro que até depois que ela terminou de gravar, eu falei, isso aí, mãe, nossa, ficou muito bom, porque ela normalmente faz vários vídeos pra até um dar certo, e aí foi o primeiro que ela fez e eu falei, nossa, ficou muito bom. Eu achei a postura adequada, justamente, inclusive, para limpar o nome de São Miguel, deixar claro que São Miguel do Oeste não tolera esse tipo de coisa, né? Quando esse vídeo, o vídeo da cena, né? O vídeo do gesto, ele viralizou na internet, distribuído por outras pessoas, porque eu não reproduzi esse vídeo, eu não compartilhei, eu vi e gravei um vídeo meu. Mas outras pessoas compartilharam este vídeo.
E o Ministério Público, então, demandado, né, por algumas pessoas, abriu um procedimento, então chamou o GAECO, que é o grupo tático, né, da Polícia Militar, então, chamou o GAECO, e o GAECO fez uma investigação que às 19 horas, mais ou menos, já tinha dado o seu veredito, que não era uma saudação nazista. Por mim, eu entendo que caso dela é caso de revisão judicial e que o Ministério Público criou pouco caso ao investigar a denúncia, com tamanha barbárie ao arquivar tal pedido que poderia virar uma denúncia no processo criminal. O repórter que estava cobrindo este fato, ele, em tempo real, ele foi o tempo todo fazendo lives, né, mencionando, indignado ele também, que aquilo não era um gesto nazista. E quando saiu a decisão da investigação preliminar aqui, ele não tratou isso como uma investigação preliminar. Ele imediatamente publicou, GAECO diz que a saudação não é nazista. E aí as pessoas se revoltaram comigo e começaram a me ameaçar e me xingar na minha rede social. Ela postou e passaram umas 2 horas e aquilo lá explodiu, assim, no início eu não tinha entendido direito, mas todo mundo começou tu vai olhar o Instagram, tava todo mundo detonando a mãe. Imediatamente começou a receber xingamentos, ameaças. Nesse momento eu tiro o vídeo do ar, porque eu fiquei com muito medo, e tomo conhecimento que um vereador estava já organizando uma moção de repúdio contra mim na Câmara de Vereadores no dia seguinte. Então, no dia 2 de novembro, por volta das 20 horas, mais ou menos, os vereadores já estavam se articulando para fazer uma moção de repúdio a mim na Câmara de Vereadores. A moção de repúdio é de autoria de Carlos Agostini, do MDB, Eloy Bortolotti, do PSD, Moacir Fiorini, MDB, Nélvio Palu, do PSD, Paulo Drum, PSD, Javier Centenaro, PSD, Wagner Passos, sem partido, Valnir Charnoski, do PL, Vanirto Conrad, do PDT e Vilmar Bonora, do PSD, sendo subscrita por Dilmar Baldiceira, do PP. Vi o vídeo, achei uma postura adequada, né? E justamente porque há poucos meses atrás já tinha havido uma prisão aqui em São Miguel de uma célula nazista aqui, né? E a contextualização que ela faz no vídeo também é muito correta, né? Santa Catarina agora, recentemente, semana passada, mais outros casos também de reincidência, né, de grupos neonazistas. O que os vereadores, juntamente com os bolsonaristas, articularam foi uma forma de diminuir o impacto negativo que o próprio vídeo e gesto que eles haviam feito tinha causado para a cidade, porque o mundo todo estava falando disso, repudiando, né? Inclusive o Museu do Holocausto, a Confederação Nacional Israelita Brasileira, a CONIB, e também a Embaixada da Alemanha haviam se pronunciado, rechaçado, repudiado aquele gesto, né? E São Miguel estava, naqueles dias, no centro dos noticiários por conta do vídeo deles. Embaixador da Alemanha no Brasil, Eiko Toms, escreveu no Twitter: o uso de símbolos nazistas e fascistas por manifestantes, entre aspas, claramente de extrema direita, é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime. Também no Twitter, a Embaixada de Israel divulgou um comunicado oficial destacando que rejeita qualquer forma de referências nazistas no Brasil e em geral. E eles colocaram a culpa e a responsabilidade em nós. Basicamente, como eu moro aqui, trataram de fazer com que a comunidade se voltasse contra mim e que eu fosse responsabilizada pela vergonha que São Miguel do Oeste estava passando. Na verdade, assim, o que estourou não foi o vídeo da Maria Tereza, mas foi o vídeo que os próprios manifestantes gravaram e jogaram nas redes sociais e que viralizou para o Brasil inteiro. Eu acho que uma coisa interessante, assim, sobre a repercussão a nível nacional foi bem interessante, né? Porque aí a comunidade de São Miguel do Oeste estava aí chateada, né? Porque a Maria Tereza expandiu para o Brasil inteiro que São Miguel do Oeste era uma cidade nazista.
sendo que na verdade a Maria Tereza apenas se posicionou, né? Porque toda a comunidade, todo o Brasil inteiro já estava sabendo, não foi a Maria Tereza que espalhou o ato para o mundo inteiro, né? Ela apenas contribuiu no debate. Outras mídias já tinham, né, expandido, inclusive um jornalista que é aqui de São Miguel, que tem uma certa relevância, assim, que é o Leandro Demore, também já tinha feito o seu posicionamento sobre o ato, né? Quando essa imagem correu o mundo, essa imagem, primeira coisa, não foi filmada pela vereadora, foi filmada pelas pessoas que lá estavam. Quem divulgou essa imagem para o mundo, os olhos do embaixador da Alemanha, os olhos do embaixador de Israel, os olhos da Confederação Nacional Israelita do Brasil, os olhos do Museu do Holocausto, os olhos de todas essas pessoas que notaram a semelhança com o Sieg Heil nessa imagem, essa imagem chegou nos olhos dessas pessoas porque as pessoas que lá estavam filmaram e lá estavam divulgaram. Quando eu vejo, lá na frente do quartel, autoridades, inclusive autoridades parlamentares, né? Quer dizer, vereadores, pedindo a intervenção militar e condenando o processo eleitoral, o mesmo processo que os elegeu, né? Alegando fraude nas urnas eletrônicas, que era algo que eles já estavam fazendo antes. Né? É um contrassenso total, e isso aconteceu porque quem ganhou foi o Lula. Né? E quando a gente fala quem ganhou foi o Lula, leia-se, quem ganhou foi a classe trabalhadora. SOS Forças Armadas! SOS Forças Armadas! Não ao comunismo! Não ao comunismo! Aí o sujeito pede o fim da democracia, a intervenção militar. Na frente de um quartel. Se o cara quiser rezar, a gente tem muito hábito de rezar aqui, é uma cidade de muita gente religiosa. As pessoas vão na igreja, vão na gruta. No quartel eu nunca tinha visto. E as pessoas alegando de forma muito convicta que a Maria Tereza teria dito alguma coisa que ela não disse, que a população de São Miguel do Oeste era nazista. Ela não falou no vídeo, mas nem passou perto disso. E não falou nem sequer que a manifestação ali era nazista. Falou que era golpista e que de fato estavam lá pedindo intervenção, e intervenção é golpe. E não houve uma quebra de decoro, é obrigação de uma pessoa que ocupa uma cadeira no legislativo se preocupar com eventos como esse. É obrigação, precisa denunciar. Na verdade, ela fez o que o poder público de São Miguel, inclusive a Câmara de Vereadores, deveria ter feito, né? Exigir uma transparência e apresentar, nós não concordamos com isso. Todo mundo gosta de chamar esse pessoal, e eu os respeito muito porque são da mesma cidade que eu. Mas dizer que aquilo é manifestante é um exagero. É uma benevolência. Claro, a gente tem que tratar todo mundo com misericórdia, né? Isso é até cristão. Mas aquilo ali é golpismo. As pessoas não estavam se manifestando apenas, elas estavam pedindo o fim de um governo. Desejar um golpe de Estado. Deliberadamente, dizer, nós queremos a volta dos militares, nós queremos que os militares assumam e tragam o Bolsonaro de volta e coloquem ele na cadeira de presidente. Era isso que se pedia. Não dá para transformar isso como se fosse assim um passeio de escoteiros, de pessoas pacíficas. Eles não eram pacíficos. Eles foram pacíficos aqui, mas lá em Brasília não foram, e eles fazem parte do mesmo movimento. Isso é fundamental que se tenha claro. E São Miguel do Oeste, de fato, não merece ser reconhecida como uma cidade nazista, mas não porque a Maria Tereza Capra falou, né? Porque aquilo não é o pensamento da maioria da população, foi um grupo que não se conformou com o resultado de uma eleição, que achou que poderia ser superior às demais pessoas e que foi pedir intervenção militar na frente do quartel. Intervenção federal! Intervenção federal! Intervenção federal! Intervenção federal! Tudo isso já é o quartel, um quartel bem grande, né? Mas onde eles ficaram? Eles ficaram exatamente aqui na frente. Em frente a esse tanque, eles cantavam o hino e fizeram o Sieg Heil. Mas se houver cassação,
realmente, aí sim, São Miguel do Oeste pode ficar conhecida no mundo. Certamente, esta cassação irá macular a imagem de São Miguel do Oeste. E por uma razão muito simples. É usar, senhor presidente, é usar o verniz da legalidade para encobrir uma perseguição política. Quando a gente para pensar numa cassação que Maria Tereza sofreu por conta de uma exposição dela em um vídeo, a partir de um ato que aconteceu antidemocrático em frente ao 14º RCMEC, entendido pelo mundo como um ato, né, que estava fazendo apologia ao nazismo, e a gente vê casos acontecendo muito próximos da gente, aqui no município de São Miguel do Oeste, de assassinato, inclusive, de preocupação de uma juventude com relação a esses grupos neonazistas, a gente percebe que tem uma conjuntura muito inflamada, uma conjuntura muito, muito perigosa. Os grupos que organizaram, os grupos que financiam e os grupos que detêm os meios de comunicação e os meios de produção da região, eles não querem que a gente discuta fascismo. Eles querem que a gente aceite. E se a gente aceitar, a gente vai estar daqui a pouco reproduzindo barbaridades violentas e agressivas cada dia mais, como foi o gesto de cassação da vereadora. Se fosse um fato isolado, poderia passar desapercebido, mas tinha todo um contexto que assustava, que gerava preocupação. Nós recebemos muitos alemães aqui, italianos, basicamente, e a nossa região aqui, ela é italiano, alemão. Essa população guardou toda a reminiscência dessa época. Blumenau foi uma das cidades mais nazistas, né? Nós tivemos dentro do Brasil o partido nazista maior fora da Alemanha. E isso agora ganhou força porque a extrema-direita emergiu no mundo, né? Vários países. Na Áustria nós temos um governo de extrema-direita, temos a presidente italiana, o primeiro-ministro é de extrema-direita. Então, essas pessoas começaram a se sentir encorajadas. É importante destacar que foi noticiado, está nas mídias regionais, nas mídias estaduais, o ato de ter sido descoberto ou ter feito uma ligação que o município de São Miguel do Oeste teria células nazistas, né? Embora que as pessoas não se consideram fascistas, muitas delas nem sabem o que é fascismo, algumas aqui no meio sabem. E geralmente as pessoas que sabem, elas são donas de algum meio de produção, são algumas pessoas que têm algum dinheiro para coordenar e organizar essa raiva coletiva que as pessoas de São Miguel do Oeste e região estão tendo neste momento histórico pelas esquerdas. O fato é que nós temos, e é negado por muita gente, tradicionalmente o sul do Brasil, notadamente Santa Catarina, a todo tempo surgem prisões, buscas sobre pessoas que são adeptas ao nazismo, neonazismo. A gente tinha um contexto aqui no estado, inclusive aqui no extremo oeste, de uma constante presença de sintomas de nazismo, vamos dizer assim, para ser bastante cauteloso também. Então teve o caso de uma pessoa que pôs a suástica no fundo da piscina, apareceram materiais nazistas, né, bandeira, enfim. Aqui próximo ao município Cidade Maravilha temos o caso também do pai da antiga ex-governadora, que era um nazista assumido, né? Aqui em São Miguel do Oeste foi encontrada uma célula nazista. Isso é um fato. Isso foi a polícia que identificou, a polícia que prendeu. E como é possível a gente dizer que isso não existe? O que eu falei que foi, aqui em São Miguel do Oeste, foi descoberta uma célula nazista, era verdade. O que eu disse que em Santa Catarina é o berço das células nazistas e que eles também rejeitaram, se insurgiram, enfim, também é verdade. Os documentos falam isso. Inclusive, a antropóloga Adriana Dias fez um estudo amplo, né? Saudosa Adriana,
que entrou em contato comigo depois, né, porque ficou também preocupada com a minha situação. Quando a gente vê, tem 80, 100 células. Tem pessoas de outros estados vindo para cá para fazer reunião, para tratar disso. Sim, mas eles estão negando essa ligação, por quê? Bom, eu atribuo a duas razões. Uma delas é vergonha. E a outra é uma concordância velada. A nossa região é muito bolsonarista, muito conservadora, para não falar, porque conservador é até um nome bonitinho para o fascismo, né? É uma porcentagem muito pequena da população que tem vínculo com isso, logicamente, né? Isso talvez nem seja necessário ser dito. A população do extremo oeste, do oeste catarinense, enfim, população do estado, por mais que ideologicamente se identifique com a direita, não é uma população nazista ou fascista reconhecidamente, né? Não se reconhece dessa forma. Mas em se tratando de um assunto tão complexo, tão perigoso, a aparição de alguns pontos chama atenção. Isso não vem de agora, não é de agora, mas agora assumiu proporções preocupantes. Então essa percepção de que existe nazismo, fascismo, principalmente nazismo no sul do Brasil e que principalmente Santa Catarina, ela é uma percepção que ela tem uma base material concreta. E aqui em Santa Catarina, Maria Tereza não é a única que sofreu esse tipo de represália, né? Teve outros vereadores ali, lá do sul do estado, teve também lá da região de Joinville, teve da região de Itajaí, né? Quer dizer, na verdade, sem medo de errar, eu diria que o nazismo ele está presente em Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Que coisa feia, vereadores da Câmara Municipal, caçarem uma colega porque ela denunciou uma saudação nazista. Quem caça uma vereadora porque denunciou saudação nazista é porque é nazista, ou neonazista, ou simpatizante do nazismo. Maria Tereza, nosso abraço para você, nossa saudação. Força e coragem, não desanime. O testemunho de você é um testemunho vivo, né? Do Cristo que ressuscita, em especial na causa dos oprimidos, nas causas das mulheres, coerentes com o projeto, com a luta, do lado certo da história. Um grande abraço, força com o país. A Comissão Arnes acionou a Procuradoria da República na cidade catarinense de São Miguel do Oeste por conta da cassação da vereadora Maria Tereza Zanella Capra. O Ministério não vai medir esforço para fazer com que as pessoas se sintam protegidas. Então, toda a nossa solidariedade. Muito obrigado. Essa bancada de vereadores que nós temos aqui na cidade, que é uma bancada machista, que é uma bancada racista, que é uma bancada xenofóbica, usou, né, desse vídeo, estava esperando um momento, estava esperando um fato, né, para usar esse material que a Maria Tereza postou nas suas redes sociais e que a gente acabou compartilhando também, para dizer que a culpa, né, a única culpada de colocar o nome de São Miguel do Oeste na boca do mundo, como a gente fala, foi ela. Né? Por quê? Porque ela é a única vereadora que, historicamente, faz enfrentamento na Câmara. O espaço do homem sempre é melhor, é vantajoso do que para as mulheres, né? Tanto é que tem poucos, de 13, por exemplo, São Miguel tinha 2 vereadoras, né? Agora só tem uma. Quando uma mulher faz isso, ela precisa ser o quê? Na visão de uma bancada machista, ela precisa ser banida, retirada, varrida do espaço. Foi uma cassação política, uma perseguição política por conta da, vamos dizer assim, da presença e da capacidade que a Maria Tereza tinha de fazer o debate e fazer esse enfrentamento com essas lideranças, com esses homens principalmente, né, que têm pouca qualificação para o debate. E a sombra, né, que a Maria Tereza fazia a eles é que levou eles a tomar essa decisão da sua cassação. E foi uma perseguição por ela ser de esquerda, mas também por ela ser mulher. A luta mais difícil dentro da política é incluir mulheres na política. É a luta mais difícil. É uma violência política, uma violência de gênero
e nós nessa tribuna vamos denunciar atos antidemocráticos e atos também de violência política de gênero. Se de um lado eles assassinam, eles são feminicidas e nos matam o corpo, e nos mata nossa identidade de gênero, nossa identidade enquanto mulher, de um outro na política eles nos calam, como calaram a Tereza Capra em Santa Catarina. Teve pedidos de cassação para homens na Câmara, mas nunca aconteceu, né? E o caso delas foram a fundo em debate, até que não sossegaram, até que não tiraram ela, né? Então, eu acho que se fosse homem não tinha acontecido da mesma forma. Mesmo que fosse de esquerda, mas não teriam tirado ela. Quando eu penso que se eu fosse um homem, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, porque eu não estaria com o meu mandato cassado. Eu pergunto. Nós estivemos nessa luta e vamos estar sempre na defesa da democracia. Estamos aqui mais uma vez para reforçar este papel em que os agentes públicos, que assim que sejam eles eleitos, que possam cumprir o seu espaço e sejam a voz, sim, da defesa, para denunciar tudo aquilo que está errado e não ter ataques machistas, misóginos ou racistas, como a gente ocorreu e ocorre em vários espaços, infelizmente, institucionais. Para nós foi muito dolorido, todo dia ouvindo um xingamento diferente contra ela, sabendo que a gente sabe o tipo de pessoa que ela é. Então, para a gente foi muito difícil, afetou muito o nosso movimento, sim. Ela nunca ficou calada e também não se calará, conhecendo a Maria Tereza, né, como ela é uma pessoa firme, decidida, sabendo bem o que ela quer e não deixando os machistas, fascistas pisarem em cima dela. E hoje, em Santa Catarina, a mulher que vai receber flores e poemas é a nossa querida e estimada Maria Tereza Capra, nossa vereadora. Ela continua sendo vereadora, porque nós queremos ela vereadora. Quando a Maria Tereza fez essa denúncia, de fato começaram essas perseguições, né? Ameaças de morte em relação a ela, em relação à sua família, né? As ameaças sofridas pela Maria Tereza, elas tiveram origem todas no dia 2, a partir do dia 2, da manifestação dela contra o ato feito, né, e o gesto feito em frente ao quartel do Exército. Eu amanheci mal, porque meus filhos estavam com suspeita de dengue, e no dia 13 eu também comecei a ter os sintomas, e saí de casa para ir até a unidade de pronto atendimento, quando eu vejo que o meu carro, que estava estacionado na rua, estava riscado, né, com palavras, com palavrões, né, com ofensas contra mim, e um desenho de uma menininha com um X na cabeça. Não dava mais para sair de casa, não dava para fazer nada, assim, era eu, a mãe e o Arthur, a gente estava doente ainda, passaram-se uns dias, a gente melhorou e decidimos então ir para Porto Alegre de carro, eu, o Arthur, a mãe e o vô, ir para lá porque aqui não estava dando mais. Porque naquele momento, né, a gente entendeu que ela corria risco de vida. Foi para mim uma grande surpresa, porque embora a gente, a família, enfim, residisse aqui em São Miguel do Oeste por mais de 30 anos, eu jamais imaginei que podia se chegar no ponto em que a população de São Miguel do Oeste chegou. A gente achou melhor passar esse tempo, que a gente acreditava que seria pouco tempo, longe, para ficar lá com meus tios e ficar em família e ficar todo mundo junto, longe da cidade onde as pessoas estavam atacando e ameaçando a mãe de morte. Todas essas ameaças a gente registrou na delegacia, né? E ao longo de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ela continuou sendo ameaçada. Eu nunca imaginei na minha vida ter que fugir da minha cidade, né? E muito menos por
me manifestar a respeito de algo, né, que não só eu, como muita gente considerou também absurdo. Eu resisti bastante, assim, para abandonar, né, porque dava essa impressão que eu, culpada, fugindo, né, quando na verdade nós tivemos que nos proteger e a gente não teve outra saída. Uma questão ideológica que levou ao ponto em que chegaram essas coisas, ao ponto de a família ter que fugir de São Miguel do Oeste e se refugiar numa cidade a quase 1.000 quilômetros de distância, né, daqui, para evitar um mal maior. E aí a gente foi para um outro caminho, não fomos pelo Trevo, assim, que é a principal saída, né? A gente deu toda uma volta porque ainda tinham as pessoas fazendo as manifestações na frente do quartel, então a gente teve que dar a volta e por um outro caminho que fosse mais seguro, que não tivessem as pessoas que pudessem ver a mãe. A gente pegou esse caminho para dar a volta e pegar a outra rodovia estadual, para irmos até Mondaí. E de Mondaí, então, nós fomos à Riqueza e pegamos a 158, né, para ir até a 386 e para Porto Alegre. Então esse aqui é o nosso caminho, a nossa rota alternativa, né? E eu acho que é uma coisa muito difícil de suportar, então acabou que foi, assim, amenizou muito ela ter ido para lá, da mesma forma que foi horrível, porque ela passou 4 meses depois, né, lá, mas, assim, amenizou muito porque tu tá longe dessas pessoas, ao mesmo tempo que elas estão ameaçando de morte, tu tá em outro lugar, então, com a tua família, então tu sabe que tu tá segura. E até que a gente conseguiu, digamos assim, de encontrar uma forma de voltar para São Miguel do Oeste, que é a nossa cidade, onde a Maria Teresa tem os interesses dela, na qualidade de advogada, onde nós temos as nossas casas, não é? E enfim, é a nossa cidade. Lamentavelmente, hoje eu digo, lamentavelmente é a nossa cidade. Porque não é possível a gente dizer que é a nossa cidade, uma cidade que foi apregoada por aí, aos 4 ventos, sendo uma das melhores cidades do Brasil para se viver, né? E chegar numa situação dessas, com um povo desse aí, querendo o coro, vamos dizer, né? Querendo o coro da gente, da Maria Teresa e, por via de consequência, da família. Que foi a sessão de cassação, né? Na Câmara de Vereadores foi onde aconteceu a sessão de cassação. Eu não queria estar na pele da Maria Teresa aquele dia, né? Uma sessão tão violenta e cruel, né? Que foi a da cassação do mandato da Maria Teresa. Nós passamos uma noite toda ouvindo os vereadores fazerem as suas manifestações, né, todas as manifestações extremamente machistas com a Maria Teresa, inclusive um dos exemplos que as companheiras muito citam é de que um dos vereadores dirigiu a palavra para Maria Teresa falando que com certeza ela havia feito o seu juramento, né, na formatura de direito com a perna e não com a mão, né, como se uma coisa estivesse aliada à outra, como se a gente não soubesse em que período da nossa história se levantou o braço daquele jeito, se cantou o hino fazendo reverência ao quê, né, se não ao nazismo. Teve o vereador Vanirto Conrad que disse que quando eu fiz o juramento para direito, né, o juramento de advogada, eu devia ter feito o juramento com a perna, então.
porque eles alegavam que esticar o gesto, né, naquela posição que eles fizeram, era feito, isso era repetido também nas formaturas, era repetido na saudação à bandeira, né, cantar o hino, eles estavam cantando o hino, outros diziam que era para passar boas energias, enfim, então eles estavam arrumando argumentos, né, em situações semelhantes para dizer que aquilo que haviam feito não era um gesto nazista. E o gesto de estender a mão, eu confio na população de São Miguel, Maria Tereza. Tenho convicção absoluta que eles não quiseram fazer isso, mas depois de terem explicado, não antes. O mundo entendeu que aquilo era um gesto nazista. Os jornais locais disseram isso. Por que Maria Tereza não pode dizer? Por que ela não pode dizer? Setores que não apoiavam a Maria reconhecem que houve uma injustiça, que isso não era necessário, que houve um exagero na forma como esse processo de retaliação aconteceu, né? Esse processo de quase que vingança, esse desejo de vingança, né, foi levado para a Câmara de Vereadores e resultou na cassação do mandato dela. Então, o senso comum entende isso. Então, mesmo que as pessoas sejam de direita, elas entendem também que existe uma injustiça. Eu não tenho dúvidas de que foram os próprios vereadores quem articularam o pedido de cassação para depois votar esse mesmo pedido de cassação. A comissão de ética foi composta por composta por 3 membros, 2 dos quais estavam no ato, estavam nas manifestações antidemocráticas, ajudaram a trancar o trevo, né, e fizeram o gesto. Como nós imaginávamos que isso seria mais um golpe dos vereadores contra a vereadora Maria Tereza, então foi feita a cassação do mandato da Maria Tereza, que é o mandato popular, o mandato do povo de São Miguel do Oeste. Era a única vereadora de esquerda aqui em São Miguel e tinha uma pauta, e tem uma pauta política extremamente importante em defesa das mulheres, em defesa dos pobres, aqui inclusive, né, dos afrodescendentes aqui de São Miguel, tem uma defesa importante da luta dos direitos sociais. No dia 3 de novembro se definiu que as pessoas só se sentiriam, digamos assim, em paz, se afastassem do seu caminho uma pessoa que, em certos aspectos, criava embaraços na vida legislativa, né? Nos atacar como esquerda, como PT, como o resultado das eleições, né? De deslegitimar o processo eleitoral, né? E, paralelamente a isso, dizer que eles eram os mais fortes na cidade, né? Colocar a hegemonia, porque aqui o Bolsonaro ganhou em São Miguel do Oeste com 70% dos votos, quase. Antes vamos dizer assim, de negar o nazismo, mas confirmava o nazismo, porque era uma tentativa, na minha opinião, de linchamento político da Maria Tereza. As pessoas se reuniram lá e praticaram um verdadeiro linchamento moral. Foi isso que se viu. E lá se marcou a cassação. O que houve depois foi todo um processo de construção legal, uma espécie de teatro até. O presidente da Câmara, Vanirto Conrad, chegou a dizer: não se preocupem, vocês não precisam se preocupar, que a gente já falou com o nosso jurídico e nós vamos caçar esta mulher. Então, assim, eles estavam aproveitando aquele momento, né, para extravasar todo o ódio contra mim e organizando já uma forma de se livrar de mim. Há sinais de que a direita precisava de uma vitória, precisava de um prêmio, ou era necessário que acontecesse algum fato mobilizador. Pensando na mobilização das forças, na movimentação de pessoas para a disputa de narrativa, para essa resistência ao resultado da eleição, era importante que acontecesse alguma coisa para manter a militância de ultradireita, né, mobilizada. E esse fato, o que
Talvez o que tenha sido possível nesse momento foi tramitar o pedido de cassação da vereadora Maria Tereza. Era o que era possível a direita fazer naquele momento para ter uma vitória, pelo menos de alcance regional, uma vitória bastante forte. Foi um fato histórico. Muito mais importante que um ato, que a sessão da Câmara que cassou ela. A cassação é um fato histórico que dá uma vitória grande para as forças de direita na região. Pode ter certeza, o seu gesto servirá de inspiração para aqueles que lutam pela democracia e lutam contra o autoritarismo desse país. Parabéns pela coragem. Venceremos! Venceremos! Fora nazistas! Fora! Nós ainda estamos tentando nos recuperar enquanto família do episódio como um todo, né? Mas a intenção é de não deixar isso passar em branco. Esse é um episódio muito caro para as pessoas e deve ser lembrado sempre que possível. A mim sobrou ser responsabilizada pela má fama de São Miguel, o que eu não concordo e a maioria das pessoas de São Miguel também não concorda. E sobrou para mim um dos casos mais... o caso inédito de São Miguel do Oeste de cassação de um mandato. E São Miguel do Oeste venceu, ou temporariamente venceu, eu espero que seja só temporária essa vitória, e venceu uma categoria de pensamento que ainda tem saudade de um período triste da nossa história, um período que matou gente, torturou pessoas, né? E eu fico entristecido de perceber que a nossa memória seja tão curta. Por enquanto é uma vitória da direita. Por enquanto, porque tem muita coisa por se resolver. Igual que outros mandatos populares, outros mandatos de esquerda que foram cassados, depois cassados num processo político, de baixa política, né, de banalizar instrumentos legítimos e legais, depois a justiça devolveu os mandatos. Eu acredito que em São Miguel do Oeste não vai ser diferente. Ela vai reaver o mandato dela nas instâncias superiores assim que ela sair da Justiça de Santa Catarina, porque a gente sabe que a coisa ali também é bastante complicada, né? Assim que esses processos subir, eu espero que ela tenha uma história como teve o Renato Freitas lá em Curitiba, retome o mandato e volte para a Câmara dando a volta por cima. Se for preciso, nós vamos à Suprema Corte, e se for preciso mais ainda, para além das fronteiras do Brasil, denunciar isto que está sendo feito contra a Maria Tereza Capra. E a nossa luta é para que a Capra tenha o seu mandato legal e justamente restituído. Porque é inimaginável que nós tenhamos uma cassação de uma parlamentar pelo simples fato de ela denunciar uma saudação nazista e pior, cometida num contexto de defesa de atos golpistas. A minha solidariedade e a certeza que nós faremos, não é, um cerco de proteção jurídica e política a essa vereadora que merece o respeito da sua comunidade. Nós não podemos aceitar que o crime seja legitimado. E o que aconteceu com a companheira vereadora Capra foi a perpetuação de um crime que eles tentam legitimar. E nós não podemos aceitar como algo normal. Localmente, talvez ainda é muito cedo para medir, mas Maria Tereza ganhou uma projeção bastante grande para fora de São Miguel do Oeste. Então, talvez essa tentativa de destruir uma liderança popular tenha um resultado inverso a médio prazo. Uma Santa Catarina que reforça o nazismo, e no caso aqui, a cassação da Maria Tereza, ela representa isso, né? Então, está liberado, né? Pode-se fazer esse tipo de prática que não vai haver punição. Então, uma Santa Catarina que impulsiona o nazismo, que impulsiona o discurso de ódio, é uma Santa Catarina em constante luto. É como se a gente vivesse também esse luto pelas perseguições da Maria, mas que refletem numa perseguição à democracia e às nossas vidas também enquanto militantes. Quero crer que pouquíssimas pessoas teriam força para suportar o que ela suportou,
para ficar de pé. Mais que isso, estar inteira e disposta de novo para a luta, né? Porque ela não parou em nenhum momento. Então, é torcer para que ela resista, persista e que outras iguais, se é que é possível, apareçam. O lawfare é essa prática de extermínio das pessoas nos seus espaços políticos, né, usando a estrutura judiciária, né, e dá uma aparência de legalidade para aquele processo. Isso acontece com as pessoas da esquerda, né, é uma tática de eliminação da esquerda nos espaços de poder. E eu não tenho dúvidas que esse procedimento adotado em relação a mim, ele pode ser caracterizado, sim, e é lawfare.